Bom dia, continuando a nossa leitura de Maria Rosa Mística, agora entramos no capítulo 9. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Será Monte Chiari a continuação e cumprimento de Fátima? As Rosas da Virgem. A interrogação que em cima, este capítulo é asaz pertinente. Quando a Santíssima Virgem apareceu em 7 de dezembro de 1947 na igreja de Monte Chiari, trazia um manto branco e tinha ao seu lado duas crianças, Jacinta e Francisco. Eles te hão de assistir, falou a senhora, em todas as tribulações. Também eles sofreram muito. Desejo de ti simplicidade e bondade, como a dessas crianças. Depois a Celeste Virgem continuou. Em Fátima mandei se espalhasse a devoção ao meu coração imaculado. Em Monte Chiari desejo ser honrada, sobretudo nos conventos e institutos religiosos, como Rosa Mística, a fim de que as almas consagradas alcancem mais abundantes graças do meu coração materno. Assim falou a Virgem a Pierina, e estas breves palavras não é difícil descobrir uma íntima correspondência com o que revelara em Fátima. Magoa-nos o pensar em todos os que, pela sua mentalidade fria, rejeitam a devoção ao Imaculado Coração de Maria e, pior ainda, fazem troça dela. Tais pessoas precisam da nossa oração. No dia imediato, 8 de dezembro de 1947, Maria Santíssima apareceu de novo na igreja de Monte Chiari, apinhada de gente, descendo por uma escadaria enfeitada com rosas brancas, vermelhas e amarelas. Durante essa aparição, a senhora mostrou o seu coração luminoso, não circundado por espinhos como de em Fátima, mas adornado com as rosas brancas, vermelhas e amarelas. A rosa branca indica-nos que Maria é a filha puríssima do Eterno Pai. É imaculada e sede de sabedoria. A rosa vermelha é o símbolo da mãe do Filho de Deus, mãe das dores e da misericórdia. A rosa amarela, por sua vez, é o símbolo da esposa do Espírito Santo, rainha do céu e da terra e mãe da igreja, que acolhe no seu coração imaculado, como em precioso vaso de cristal, torrentes de luz, de graça e de amor. As rosas simbolizam três grandes obras da onipotência divina. Maria, qual filha dileta do Pai Celeste, atrai a si mesma a torrente das graças e transmite-a depois aos seus filhos como Imaculada Virgem Poderosa, sede da sabedoria, etc. É preciso abrir os corações a este manancial de graças, amando intensamente Nossa Senhora. Derrama suas graças de modo particular nos sacerdotes que o Senhor, entre milhares de homens, escolheu para o seu serviço. A religiosidade popular viu e expressou com maravilhosas orações e cânticos o culto divino a Nossa Senhora. Também Satanás procurou as três rosas. Assim é de fato. Promove a ciência sem Deus, o racionalismo, o modernismo, a anarquia e os chamados cruzados das rosas, que ocupam realmente um grau elevado na maçonaria e em datas especiais usam a rosa branca. O neomodernismo, com a teoria da morte de Deus, nega a divindade de Jesus Cristo, os milagres, a imortalidade da alma, a Santíssima Trindade, a existência dos anjos e demônios, o inferno, o purgatório, a infalibilidade pontifícia, a autoridade da Igreja e dos pais e qualquer existência do sobrenatural. É evidente que isso leva ao aniquilamento da religião e demonstra a presença e agir nefasto de Satanás, pai da mentira e príncipe deste mundo. O Papa Leão XIII afirmava-o corajosamente no seu moto próprio, de 23 de setembro de 1888. Satanás vagueia hoje de novo sobre a terra,
tomando ares de um anjo de luz, e lança o veneno da sua perfídia como um rio de lama sobre a humanidade, com o sopro empestado da impureza e dos vícios mais infames. No ano seguinte, tiraram 1888, então 1889, se eu não estou enganado, foi quando houve a retirada da família imperial portuguesa da liderança da chefia do Brasil e assumiu os militares, a República foi fundada, né, em 1889. A rosa vermelha de Satanás simboliza todos os inimigos de Deus, em especial de Cristo e da sua igreja. É o sinal da revolta, dos punhos cerrados e erguidos contra o céu, da violência sanguinária, do marxismo, da ditadura ateia. Tudo foi possível no seio da igreja, graças ao acentuado exagero da fraternidade, às despesas da verdade, ao desprezo da cruz e do sacrifício, ao tremendo acréscimo de sacrilégios, à troça das formas da piedade cristã, herança da tradição católica, à crítica desagregadora, à guerra, aos tabus, etc. A rosa amarela de Satanás é a expressão do hedonismo mais desbragado, da presunção blasfema dos que se julgam como Deus, da fome insaciável do dinheiro e da adoração do bezerro de ouro, da desenfreada corrida ao prazer com todas as suas derivantes, pornografia, perversidade moral, estupefacientes, nem sei o que é isso, da magia, do espiritismo, do culto diabólico cada vez mais espalhado. De ano para ano engrossam as correntes demoníacas que arrastam consigo as massas dos homens, a quem falta o sentido da reflexão. Reflexão é pensar para dentro, é assim, entronizar, né? Refletir para dentro. Semelhantes a peixes mortos, deixam-se escorregar na vassa lamacenta. É de estarrecer o darmos-nos conta de que existe a chama Igreja Satânica, fundada em 1966 por um tal Aton Lahiei, acho que é assim que pronuncia, o Papa Negro, em São Francisco, e está registrada oficialmente nos Estados Unidos como associação religiosa, o que significa não ser uma seita secreta, mas um movimento religioso livre, que se vai difundindo por muitas partes. Dispõe de uma relativa Bíblia satânica. Durante os esponsais satânicos e as missas negras, que em tal igreja são celebrados, o altar é representado por uma mulher absolutamente nua. O aspirante a esta igreja tem de dar o seu consentimento ao demônio no ato do rito de admissão, oferecendo o próprio sangue. Finalidade expressa de tudo isso é um ódio feroz contra Deus e sua igreja e os fiéis. A religião de Satanás há de tornar-se mundial, assim dizem eles. Este o escopo de Satanás. Também hoje, demônio a seus sequazes proclamam a decisão de subir ao céu, mas Deus não tardará a responder-lhe como merecem. Precipitar-vos-ei até as profundezas infernais. Maria, vencedora de todas as batalhas. Agora se compreende melhor por que razão envia o Senhor à humanidade a Santíssima Virgem, a vencedora de todas as batalhas, a que há de esmagar a cabeça da serpente, uma vez que, tal como afirmou na cova da Íria, por fim o meu coração imaculado triunfará. Que armas de ataque e defesa espirituais nos dará a Virgem Santíssima? Sempre e de novo o Santo Rosário? E por quê? Porque o Santo Rosário é uma edição sintética da Sagrada Escritura, meditação da Bíblia, maravilhoso e rico manancial de fé. O Santo Rosário ajuda-nos a levar as cruzes, é um tesouro inesgotável de fé, esperança e caridade, canal de abundantes graças e riquezas para a vida eterna.
As rosas da Senhora devem, um dia, desmascarar as falsas rosas de Satanás, e sobre elas hão de alcançar a vitória. Satanás penetra hoje com os seus sequazes, mesmo no templo do Senhor, ferindo as estruturas da Igreja, mas a Virgem Rosa Mística vencerá todas as batalhas de Deus. Quando a Igreja Católica se renovar através do autêntico magistério dos seus pastores e a evangelização plena de todas as camadas que a constituem, ou seja, quando a fé se tornar viva e unitária, serão aceites também os mandamentos divinos e observados juntamente com os 7 sacramentos da Igreja, em especial a Santíssima Eucaristia. As igrejas, os oratórios e todos os lugares do culto católico tornar-se-ão em casas do Senhor e não em casas de espetáculos e de encontro. O Senhor Eucarístico voltará a ser o centro dominante na casa de Deus, mas enquanto os sacerdotes derem ao Deus Eucarístico um lugar secundário, colocando-se eles próprios no principal, onde ao invés deveria dominar o trono do Altíssimo, perpetuar-se-á na Igreja o equívoco da presunção. Isto é, o ministro que se arroga o lugar do soberano, o ser infinito e imenso a quem se presta culto e adoração nas igrejas. É o Senhor e não o homem. Aqui, certamente, a causa mais profunda na desvalorização do sacerdócio e dos votos sagrados. É como se o Senhor nos quisesse dizer: se vós me pondes de lado na minha casa, como sendo pessoa de pouca valia, também vós mesmos vos tornareis em seres de escasso respeito. Não sepulteis nem enveneneis a fonte da fé. O ministério divino do ensinamento ou magistério. Não consintais se venha a estancar a fonte da salvação, o ministério divino da graça, isto é, os sacramentos. Não permitais a destruição das vias do Senhor e da cruz de Cristo, o mistério divino e pastoral. E para terminar esse capítulo, Monte Chiari, Aurora das Promessas de Fátima. É curtinho. Se a Igreja se renovar desde a cabeça a cada um dos membros, brilhará esplendorosa como esposa de Cristo e, em consequência, dará, uma vez mais, aos seus filhos clareza, segurança e apoio, refúgio e pátria. Dessa Igreja verdadeiramente renovada sairá uma força irradiante e luminosa, mesmo para as outras igrejas que buscarão a verdade. Nessa hora se fará a reconciliação na fé e reinará a paz no mundo. Parece que Monte Chiari é a aurora das promessas de Fátima, farol na tempestade atual. Pio XII rezou assim a Santíssima Virgem: Ó Maria, bela como a luz e resplandecente como o sol, cujo rosto contemplam os bem-aventurados, e nele se espelham os anjos. Faz de nós, teus filhos, sejam parecidos contigo. Faz que as nossas almas recebam um raio da tua beleza e o guardem em seu coração, mesmo no decurso dos anjos. Ó Maria, sol do céu, desperta a vida onde ela está morta. Dá-nos um reflexo do teu esplendor, do teu calor. Dá a vitória às nossas hostes. Somos demasiado frágeis e o inimigo luta com tanto vigor. Sob a tua bandeira estamos seguros da vitória. O maligno conhece a força do teu calcanhar. Receia a majestade que há nos teus olhos. Salva-nos, ó Maria, bela como a lua, maravilhosa como o sol, forte como o exército em linha de batalha, o qual se não baseia no ódio, mas na chama do amor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.